Vamos para mais uma aula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. O assunto de hoje é a interpretação da simbologia dos sistemas hidráulicos e pneumáticos. Os objetivos desta videoaula são introduzir regras gerais para interpretar a simbologia e classificar as válvulas direcionais. Os itens mínimos para a identificação de uma válvula direcional são o número de posições, o número de vias, a posição normal ou inicial dessa válvula e os tipos de acionamento. Em relação ao número de posições e vias, o número de quadrados representa o número de posições. Então, na figura mostrada, nós vamos ter uma válvula com 2 quadrados, 2 posições, uma válvula com 3 quadrados, 3 posições. Na prática, o que significa? 2 posições pode indicar uma válvula em estado fechado e na posição da esquerda uma válvula em estado aberto. No caso de uma válvula de 3 posições, a posição da esquerda pode estar indicando o avanço do cilindro, a posição da direita o retorno do cilindro e a posição central pode estar indicando centro fechado. Em relação ao número de vias, o que significa? Corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula possui, ou seja, vão ser as entradas e saídas de fluido através dessa válvula. Então nós temos 2 risquinhos na parte inferior e superior de uma posição da válvula, que está indicando então que ela vai ser uma válvula de 2 vias. 3 risquinhos, 3 vias, 4 risquinhos, 4 vias. Esses risquinhos ou estas conexões vão estar sempre sendo indicados na condição normal ou na posição inicial dessa válvula. O que significa essa posição normal? É a posição em que se encontram os elementos enquanto a válvula não for acionada. Entendendo o seguinte, vamos voltar lá ao exemplo de uma válvula de 2 posições. O que implica? Estados estáveis. Então a válvula pode estar fechada na posição da direita, aberta na posição da esquerda. Ela nunca vai estar aberta e fechada ao mesmo tempo. Ela vai estar em um ou outro estado. O número de vias sempre vai ser representado no estado inicial dessa válvula, considerando que essa válvula pode assumir apenas um estado de cada vez. Nós temos alguns outros tipos de válvulas que não trabalham apenas com estados estáveis, 2 estados estáveis. Por exemplo, tem válvulas que não vão trabalhar somente na condição de fechado e aberto. Se nós focarmos, por exemplo, em uma torneira, nós podemos ter infinitos estados, porque essa torneira pode estar em uma condição fechada, que implica numa abertura de 0%, ou pode estar numa condição aberta. E essa condição aberta, ela pode ser 100% aberta, 80% aberta, 50% aberta, ou infinitos valores. Isso representa uma válvula com infinitas posições, que são denominadas de válvulas proporcionais, mas também recebem outras classificações, servoválvulas, servo-solenoide, depende muito do fabricante, depende muito da tecnologia integrada a esses tipos de válvulas. Tá? Essas válvulas com infinitas posições, vamos chamar de válvulas proporcionais, elas recebem um sinal dito analógico, que normalmente ele vai ser na forma de corrente entre 4 e 20 mA ou na forma de tensão. Tensão, aqui está mencionado no slide entre menos 10 e mais 10 volts, mas tem válvulas que trabalham de 0 a 5 volts, tem válvulas que trabalham de 0 a 10 volts, tem válvulas que vão trabalhar em outras faixas de tensão. Tá? Mas essas são as mais comuns. Nós diferenciarmos uma válvula com infinitas posições de uma válvula que tem apenas 2, 3 ou 4 posições estáveis, nós vamos observar a simbologia mostrada aqui embaixo. Esses risquinhos, essas linhas, essas retas traçadas sobre a simbologia, indicam que a válvula pode assumir qualquer estado entre o estado da esquerda e o estado da direita.
Além disso, o solenoide ou o elemento eletromecânico dessa válvula, ele é mostrado como ajustável, o que indica que a seta vai estar sendo desenhada sobre o solenoide. Ainda em relação ao número de vias e posições. As vias podem ser de dois tipos, que são as vias de passagem e as vias de bloqueio. Para nós termos uma compreensão sobre o significado, nós temos o desenho aqui embaixo. A via de passagem, então, vai ter uma entrada e uma saída, ou seja, sempre que houver a indicação através da seta, indica a via de passagem e sempre vai ter duas vias, que é de entrada e saída. Mas nós também temos o segundo tipo de representação, que é a via de bloqueio. E na via de bloqueio nós só temos apenas uma via, porque a passagem do fluido está bloqueada. Vamos para os exemplos. Então, no primeiro caso, nós temos um estado, um quadrado, mostrando uma condição de passagem do fluido, que pode ser o fluido hidráulico ou pode ser o ar comprimido, duas vias. Nós temos aqui vias de bloqueio, bloqueando a conexão superior e a conexão inferior. Também temos duas vias. Nesse caso aqui nós temos uma válvula com três vias, ou seja, a passagem do fluido já representa duas vias e mais o bloqueio. E no quarto exemplo nós temos uma válvula de quatro vias, ou seja, duas setas, sendo que cada seta representa duas vias de passagem. Identificação das vias de válvulas direcionais hidráulicas. Então, há uma diferença normalmente adotada nas normas internacionais em termos de representação de componentes hidráulicos e pneumáticos. De modo geral, usando normas ISO, as válvulas hidráulicas estão representadas por letras, enquanto as válvulas pneumáticas estão representadas por números. Então, em termos de hidráulica, a via de pressão é P, a via de retorno é T, que em inglês muitas vezes o T é de tanque. As vias de trabalho são as saídas A e B, e aqui ao lado nós mostramos a representação. Então vamos ver aqui a descrição dessa representação. É uma válvula direcional com 4 vias e 3 posições, onde nós observamos sempre na condição inicial. Então essa válvula na sua condição inicial, ela está na sua posição central. Temos as saídas de aplicação ou trabalho, que são as saídas A e B, a via por onde o óleo está chegando, a via de pressão, e a via por onde o óleo está retornando ao reservatório é a via de retorno, ou T. O que mais? Devemos considerar apenas a identificação de um quadrado, que é a nossa posição normal inicial. O número de vias deve ser o mesmo em todos os quadrados, isto é, se a válvula for de 3 vias, todas as posições devem ter 3 vias. Não pode haver uma diferença entre a posição da esquerda, a posição da direita e as demais. Todas devem representar o mesmo número de vias, senão a minha representação não está correta. E aqui abaixo nós temos uma representação de uma válvula direcional de apenas 3 vias e 2 posições. Em relação à pneumática, então, como mencionado, a representação é feita através de números. A via 1 representa o orifício de suprimento ou pressão. As saídas A e B da hidráulica se tornam aqui números pares, que vão ser representados por 2 e 4. E se for uma válvula de 6 vias, 2, 4, 6. Os orifícios de exaustão, ou seja, por onde o ar retorna para a atmosfera, são representados por números ímpares, com exceção do 1, porque o 1 está sendo utilizado para representar a via de pressão. Então vão ser o número 3 e 5 normalmente. E como mencionado, se for uma válvula com mais vias, vai ser 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Aqui nós temos dois exemplos de representação de uma válvula pneumática acionada por pressão com retorno por mola. A descrição dessa válvula, então, é dada por uma válvula direcional de 3 vias, né, via de pressão, a via de aplicação e a via de exaustão, normalmente fechada, o NF, porque
eu sei que ela é uma válvula normalmente fechada? Porque ela é sempre representada na sua condição inicial. E na condição inicial implica que, quando não houver a presença do elemento de acionamento, qual posição a válvula vai estar? Então aqui o acionamento é feito através de pressão, através da via de pilotagem 12. Quando essa linha de pilotagem não estiver atuada, o que acontece? A mola faz a válvula assumir a posição à direita, que bloqueia a passagem 1, indicando que a válvula está fechada. Por outro lado, na simbologia logo abaixo, nós vamos observar que a descrição está como válvula direcional, 3 vias e 2 posições, normalmente aberta, NA, com retorno por mola. Que vamos também, como vamos interpretar essa simbologia? Não havendo pressão na linha de pilotagem 10, o que acontece? A mola, prevalece a força de mola, força a válvula a retornar à posição à direita, que é caracterizada pela ligação da linha de pressão 1 com a saída 2 e bloqueio da exaustão 3, ou seja, o ar está passando livre, o que indica que é uma válvula normalmente aberta. Vamos interpretar aqui essa simbologia de baixo, que é a 10, ou seja, a linha de pilotagem ela também recebeu uma identificação. O que significa isso? 1 representa a referência, a linha de pressão. O que está acontecendo com a linha de pressão nessa válvula quando ela for pilotada, ou seja, quando for aplicada uma pressão P em 10. Quando for aplicada uma pressão P em 10, a válvula que estava aberta vai assumir a posição à esquerda, vai interligar a saída 2 com a exaustão 13 e vai bloquear 1. O bloqueio indica 0 passagem, ou seja, está ligando a linha de pressão 1 com a saída 0 e por isso recebe a representação em 10. No caso da válvula de cima, ela recebeu a representação em 12 da linha de pilotagem, porque essa linha de pilotagem, quando pressurizada, ela vai permitir a ligação da linha de pressão 1, que é a referência, com a saída 2. Então, a válvula que estava fechada vai permitir a passagem de ar, comunicando a entrada 1 com a saída 2. Essa mesma explicação é dada para esta válvula de 5 vias e 2 posições com acionamento por pressão em ambos os lados, o que indica que a válvula não tem mola. E se ela não tem mola, ela mantém sempre a sua última posição e por essa razão, muitas vezes ela é denominada como uma válvula memória, que memoriza o último estado. Logo, a via 12 indica que o orifício de pressão, o orifício de pilotagem, quando pressurizado, liga a entrada 1 com a saída 2. No caso da outra linha de pilotagem 14, o que acontece? Quando pressurizada, a válvula assume a posição da esquerda e vai ligar a linha de pressão 1, que é a referência, com a saída 4, 1 com 4, e por isso que ela recebe a denominação 14. Os tipos de acionamento das válvulas direcionais são manual, o mecânico, o acionamento piloto por pressão e o acionamento eletromecânico. Aqui à esquerda nós vemos os exemplos dessas várias opções de acionamentos encontrados nas válvulas direcionais. Então, o acionamento manual pode ser feito de modo geral, ou seja, ele recebe essa representação aqui, que também é chamado genérico, mais especificamente por botão, por alavanca ou por pedal. Só para aprofundar um pouquinho mais o assunto. Quando que uma válvula pode receber essa representação geral? Quando o tipo de acionamento manual não se encaixar em nenhum desses já existentes. Também pode receber um acionamento mecânico, o acionamento que pode ser por piloto ou por pressão, que pode ser hidráulico ou pneumático. Observem a diferença entre ambas as áreas. No pneumático, esse triângulo ele tá branquinho o fundo, esse aqui tá preto, tá? E o acionamento eletromecânico, que é feito por solenoide. Alguns exemplos desses tipos de acionamento, para quem não
conhece a tecnologia pneumática e nunca viu. Então nós vemos aqui o pedal, tá? E a simbologia logo abaixo. O acionamento por alavanca e o acionamento por botão e as respectivas simbologias. Ainda na parte de exemplos de acionamentos, temos os acionamentos mecânicos, que são os roletes, que são chamados de acionamentos por contato, tá? Ou acionamento por pino. Nós teremos, substituindo esses acionamentos por contato, os sensores de proximidade, que são os sensores que não têm contato. Então, o que significa que os sensores mecânicos com acionamento por rolete, pino e assim por diante, eles são considerados elementos de fim de curso ou sensores. E aqui logo abaixo nós temos uma eletroválvula hidráulica, né, acionada por solenoide. A figurinha de um fabricante, a descrição, a fonte está logo abaixo. Dependendo do tipo de fabricante, esses formatos de botões, alavancas, eles podem sofrer variações. Então a simbologia é uma simbologia funcional e não construtiva. Ela mostra a função e por isso ela pode sofrer variações de fabricante para fabricante. Outra variação na área de acionamento é que o acionamento ele pode ser com retenção ou sem retenção. Essa retenção é chamada de trava ou de detente e indica que a válvula vai manter a sua posição até que a trava seja destravada. Então nós vamos ter aqui 3 exemplos: o acionamento geral ou genérico, sem retenção, com retenção, alavanca sem detente, com detente, e o acionamento por botão também nas duas configurações. As válvulas também recebem a classificação de válvulas normalmente fechadas ou abertas, já mencionado nos slides anteriores. Aqui estamos reforçando o conceito. Temos uma válvula aqui de 2 vias, via de pressão P, via de saída A, e 2 posições, número de quadrados. Nesse caso aqui, a válvula sempre vai ser desenhada na sua posição inicial, que é a posição da direita, a não ser que a válvula esteja inicialmente acionada, daí ela é mostrada na posição da esquerda. Tá? Mas nesse caso aqui ela não está acionada, não tem nenhum tipo de representação de acionamentos, então ela é fechada e na parte de baixo ela está sendo mostrada na sua configuração aberta. Da mesma maneira, uma válvula de 3 vias e 2 posições, normalmente fechada na simbologia de cima e normalmente aberta na simbologia de baixo. Outro detalhe desenhado nas válvulas pneumáticas é a via de exaustão. Essa via de exaustão ela pode vir de 3 modos. Então o primeiro deles é esse em que o triângulo que representa a exaustão ele é desenhado junto ao quadrado da posição. Então nesse caso o que significa escape não provido para conexão, não canalizado ou livre. Então, nesses casos, a canalização ela já é incorporada na própria válvula. Eu não preciso incluir nenhum tipo de conexão a mais. O que diferencia essa é a da direita. Então, nesse caso, vai ser provido uma conexão para ela ser posteriormente canalizada. Então, essa linha tracejada está indicando essa possibilidade de conexão adicional. E na figura de baixo, nós temos uma válvula de 5 vias e 2 posições, acionada por pressão, e que as vias de exaustão 5 e 3 estão ligadas a silenciadores, que são esses símbolos representados logo abaixo. Ainda em nível de acionamento, muitas vezes nós observamos numa simbologia que a disposição dos símbolos que representam os acionamentos estão em série ou em paralelo. Em série indica em sequência. Então, nesse caso aqui, nós vemos uma válvula de 5 vias, a via de pressão, as vias de aplicação 2 e 4 e as vias de exaustão 5 e 3. Com centro fechado, que indica que todas as vias estão bloqueadas. Com acionamento manual,
ou por solenoide, e a centragem, ou seja, quando ambos os solenoides forem desenergizados, a válvula retorna à posição central pela ação das molas. O que nos chama a atenção aqui é que o acionamento manual e o acionamento por solenoide estão em paralelo. Então, nós temos a explicação aqui ao lado. Quando dois acionamentos estiverem em disposição em paralelo, indica as duas opções de comando. Vamos lá. Interpretando, essa válvula normalmente é acionada por solenoide. Mas havendo falha do solenoide, o operador pode manualmente, tá, um acionamento genérico, geral, então não se especifica aqui nessa simbologia que tipo de acionamento é, mas ele pode vir manualmente acionar essa válvula em caso de falha elétrica. Pois então, essa característica é importante durante testes de montagem da instalação ou em caso de falta de energia elétrica das eletroválvulas. Então, muitas vezes a parte elétrica não foi montada, mas eu quero testar a parte pneumática. Então, eu posso vir manualmente e acionar essa válvula. E nós temos o segundo tipo de acionamento em que a disposição se dá em série. Vamos ver a explicação. Quando dois acionamentos tiverem disposição em série, indica que a válvula possui dois estágios de operação. Então, nós temos aqui uma válvula acionada mecanicamente por rolete, mas nós temos dois tipos de acionamentos. O primeiro estágio mecânico e o segundo estágio por pressão. Então, o que indica isso? Que quando esse rolete for acionado, ele libera a passagem de pressão e a pressão atua no elemento interno da válvula. Esse elemento interno, então, faz a válvula mudar de estado e, consequentemente, permitir a passagem do ar. Então, só reforçando, acionamentos em série indicam que a válvula tem dois estágios de operação. Ainda nível de simbologia, nós temos válvulas que trabalham com 3 posições ou elas têm posições de transição. Então, nesses casos aqui, as válvulas hidráulicas, por exemplo, grande parte delas, a maioria trabalha com 3 posições. Então, aqui nós vemos representado as posições centrais, considerando que as duas posições da esquerda e da direita elas são praticamente idênticas em todas as válvulas de 4 vias, que são as posições paralela ou a posição cruzada, responsáveis pelo movimento de avanço ou retorno de um cilindro pneumático, por exemplo. Então, no caso aqui desse tipo de centro tipo 2, se diz que é um tipo de centro aberto, porque ele é denominado aberto. Esses pontinhos aqui indicam a intersecção das linhas, ou seja, todas as linhas estão ligadas. Como elas estão ligadas, indica que o óleo que está em A, o óleo que está em B e o fluido que sai da fonte de pressão P, todos retornam para o reservatório. Como o reservatório trabalha em baixa pressão, ocorre uma despressurização dessas linhas da válvula e se diz que é um centro aberto por causa dessa interligação entre todas as vias. Observem aqui a comparação entre a simbologia e o desenho construtivo. O ressalto do carretel é mais fino que os pórticos, permitindo então a comunicação de todas as vias e a despressurização dessa válvula. Em um cenário oposto, nós temos a válvula do tipo 1, que é o centro fechado, que nós podemos observar que todas as vias estão bloqueadas. No desenho construtivo da válvula com centro fechado, vemos que o ressalto do carretel é mais largo que a largura do pórtico, ou seja, há um bloqueio de todas as vias, o que faz com que tudo que está sob pressão vai continuar sob pressão. Nós temos outros dois tipos de centro, existem mais, é claro, dois que estão sendo exemplificados. Esse modelo tipo 8, ele é chamado de centro em tandem. A característica é que ele bloqueia as saídas A e B e ele interliga a linha de pressão P com o reservatório T. Então aqui nós vemos também que a largura dos ressaltos do carretel é mais largo que os pórticos. Ele não permite a ligação, mas o que faz
com que essa linha de pressão P seja ligada ao retorno? É que esse carretel ele tem um furinho na parte central, ou seja, o óleo pode circular por dentro do carretel e despressurizar para o reservatório. No último tipo de centro que está sendo explicado, ele é o chamado centro aberto negativo. Ele recebe esse nome porque as saídas de trabalho A e B estão interligadas ao reservatório e estão, portanto, despressurizadas. E esse fato de estarem despressurizadas se dá a denominação de negativo. Aqui no aspecto construtivo, nós vemos então que o pórtico P não tem ligação com as outras vias da válvula pela imposição do ressalto do carretel, porém as saídas A e B elas têm interligação com a linha de retorno T. Então, o que está se exemplificando nesses últimos dois slides? Os tipos de centro, ou seja, as válvulas que trabalham normalmente com 3 posições. Então, além daqueles apresentados, existem vários outros que se encontram à disposição no catálogo dos fabricantes. Aqui uma dica interessante: a seleção do tipo de centro depende da aplicação do atuador e de condições marginais, como comportamento esperado durante a posição inicial da máquina ou do cilindro, condições de segurança, emergência, etc. Então, esse tipo de centro, sempre a função dele é atender ao atuador, quer seja ele um atuador linear ou quer seja ele um atuador rotativo. Ainda falando em válvulas direcionais, nós vemos aqui à direita uma válvula de 4 vias, com acionamento por alavanca, tem um retorno por mola. E nós vemos que ela tem uma posição central. Nós podemos imaginar que seja uma válvula de 3 posições. Porém, nós vamos observar que existem umas linhas tracejadas, desenhadas entre a posição central e as posições da direita e da esquerda. E essa linha tracejada ela indica uma posição de transição. O que significa isso? Ela está indicando qual é a posição que a válvula vai assumir quando ela estiver em mudança de estado, ou seja, a válvula está na posição paralela e vai mudar para essa posição cruzada. O que acontece antes desse estado para esse? Ela vai bloquear todas as vias, por isso que ela está sendo representada como uma transição fechada. Isso é importante? Para muitas aplicações é importante. Por quê? Porque se imagina o seguinte, que durante a comutação ou durante a transição, ocorra ao invés desse tipo de transição ser fechado, ele ser aberto. E a transição aberta é caracterizada pela ligação entre todas as vias e, consequentemente, a despressurização entre todas as vias. E se nós imaginarmos, por exemplo, que essa válvula está comandando aí esse guindaste que está mostrado aqui embaixo. E o guindaste está subindo ou descendo e o operador resolveu fazer uma manobra de mudança de sentido de direção. Porém, quando ele estava subindo, ele resolveu descer. Mas entre uma posição e outra, ocorreu o quê? Uma despressurização. Como existe uma carga grande acoplada à extremidade aqui do guindaste, qualquer despressurização vai gerar um movimento de instabilidade. E essa instabilidade pode trazer riscos à operação, risco à carga, risco ao operador e risco às pessoas que estiverem perto. Então, portanto, quando eu trabalho com condições de cargas induzidas que tendem a influenciar sobre o movimento do atuador, tende a puxar esse atuador, o que é necessário? É necessário uma condição de segurança, mesmo que seja por um período muito curto, que é um período de transição entre um estado e outro. Então é necessário, nesses casos, devido à grandeza das forças envolvidas na hidráulica, principalmente, haver essa preocupação com a transição, e por isso que os fabricantes eles disponibilizam válvulas com essas características. Então, elas vão depender também da aplicação, assim como foi a seleção do tipo de centro da válvula direcional. Existem características
agregadas ao tipo de transição, que eu não vou entrar em detalhes. Esses detalhes estão na aula que trata de válvulas direcionais. E aqui nós temos um outro tipo de transição, que é o oposto do anterior. Lá nós tínhamos uma transição fechada, que objetivava uma condição de segurança para o operador não perder o controle da carga manipulada pelo guindaste, e que nós temos uma transição aberta. E a transição aberta, então, o efeito dela é o contrário. Ou seja, quando a válvula mudar de posição da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai haver uma relaxação momentânea de todas as vias, uma vez que essa transição é aberta. Então, se a carga não tender a puxar, não gerar nenhum tipo de risco, se usa uma transição desse modo, uma vez que essa transição ela minimiza efeitos aí de picos de pressão e choque hidráulico, porque durante essa mudança de estado, mudança de movimento e de sentido de um atuador, ela está causando uma rápida despressurização. Como eu disse, é rápido mesmo, tá? Porque é uma condição de transição. Isso muitas vezes ele ajuda a minimizar problemas de fadiga de material e choques hidráulicos que causariam algum tipo de desconforto para a operação. Essas são as referências utilizadas nessa videoaula. Obrigado por assistir. Nossa videoaula da área de sistemas hidráulicos trabalhou hoje com a interpretação de simbologia. A nossa próxima videoaula vai tratar do assunto construção de circuitos hidráulicos e pneumáticos.